Nos anos 90, o Castelo de Edimburgo passou a abrigar em suas dependências um grande tesouro escocês, a Pedra do Destino, um ícone da nação escocesa medieval e uma peça crucial para o processo de coroação dos reis escoceses. Olá, eu sou Gabriela Duff e essa é a série sobre o clã mais batuta e supimpa da Escócia, os Macduffs. Por séculos, os reis pictos e os reis do Reino de Alba eram coroados no Centro Real de Scone, a mais ou menos 75 km de Edimburgo. A área de Scone, na área de Perth e Kinross, na Escócia, na época fazia parte do Reino dos Pictos. Em 840 d.C., Kenneth MacAlpin ordenou que a pedra fosse levada de Argyll para Scone e mantida lá como símbolo nacional de união. Cada monarca a ser coroado era conduzido até Scone para que a coroação acontecesse lá, assim como aconteceu com Macbeth no episódio passado. Um grande monastério foi criado lá em 1120. Sua construção reforçou o papel de Scone como um local de coroação que manteve sua importância durante a Baixa Idade Média. A pedra consiste em um grande bloco de arenito que acreditava-se ser a mesma pedra sobre a qual Jacó dormiu em Betel e sonhou com uma escada que levava aos céus e pela qual anjos desciam à terra. No topo da escada, Deus disse a Jacó que aquelas terras seriam dele e de sua descendência, que daria origem às 12 tribos de Israel. Mais tarde, Catelo teria levado a pedra da Síria ao Egito, onde ele e Escócia se casaram. A pedra foi com eles para a Irlanda, e mais tarde, os celtas gaélicos a teriam levado à Escócia. Eduardo I da Inglaterra iniciou as guerras de independência em 1296, acreditando que era vontade de Deus que ele reinasse supremo não só sobre a Inglaterra, mas sobre a Escócia. John Balliol foi o último rei a ser coroado quando a pedra ainda estava em Scone. A mensagem que Eduardo I queria passar era que quem governasse a Inglaterra também seria o governante da Escócia. Ele retirou do país 65 baús contendo os registros do reino e objetos de Estado. Ele fez questão de incluir a Pedra do Destino, que foi removida da abadia de Scone em agosto de 1296. Ele de fato reinou remotamente por 10 anos, até Robert the Bruce assumir. Eduardo ordenou que ela fosse levada à abadia de Westminster, em Londres, onde ele a protegeu com um novo trono, a cadeira da coroação. A pedra passou a ser usada nas cerimônias de coroação da maioria dos monarcas ingleses, e a partir de 1714 dos líderes britânicos. James I da Inglaterra, IV da Escócia, foi coroado na abadia de Westminster em 1603, cumprindo a profecia de que escoceses reinariam onde quer que a pedra estivesse. Na manhã de Natal de 1950, nacionalistas escoceses conseguiram invadir a abadia de Westminster e roubar a pedra que pesa nada mais nada menos que 152 quilos e possui 66 centímetros de comprimento, 41 de largura e 28 de altura. Eles a levaram de volta para a Escócia no porta-malas de um carro e chegaram até mesmo a quebrá-la na hora de removê-la do trono. Mas eles mesmos acabaram dando um jeito de repará-la. Mas em abril de 1951, uma denúncia acabou levando a polícia a encontrá-la no altar da abadia de Arbroath, na Escócia. Então, ela foi levada de volta à Inglaterra. Mas existe uma teoria da conspiração que diz que a pedra levada por Eduardo I à Inglaterra em 1296 não é a verdadeira, e que a pedra legítima acabou sendo escondida pelos monges de Scone a fim de protegê-la. Independente de sua legitimidade, em 30 de novembro de 1996, 700 anos após a sua remoção, 10 mil pessoas aguardavam na Royal Mile em Edimburgo a subida triunfal da pedra pela rua. Ela está hoje no Castelo de Edimburgo junto com as joias da coroa. As peças que compõem as joias da coroa foram criadas posteriormente a esse episódio e hoje são uma coroa, uma espada, um cetro, um orbe com uma cruz e diversas joias. A pedra só deixará o Castelo de Edimburgo quando houver uma nova coroação. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, é só ligar para esse telefone que está aparecendo aqui embaixo.